Olá, que bom que você está assistindo esse vídeo. Que bom que você está interessado em aprender as coisas de Deus. Continue firme até o final desse vídeo e você hoje vai ter a oportunidade de estudar comigo a lição de terça-feira, 11 de julho. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado por mais esta oportunidade que nos concedes. Pedimos que o Senhor nos dê compreensão do estudo dessa lição da Escola Sabatina. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Muito bem, o tema de hoje é unidade na diversidade. A liberdade como condição da experiência cristã era um conceito importante para Paulo. Vejam que ele usou essa palavra com mais frequência do que qualquer outro autor do Novo Testamento. Além disso, as palavras livre e liberdade ocorrem várias vezes no livro de Gálatas. No entanto, liberdade para os cristãos significa ser livre em Cristo. É a oportunidade de ter uma vida de livre devoção a Deus. Envolve a liberdade da escravidão dos desejos de nossa natureza pecaminosa, liberdade da condenação da lei e liberdade do poder da morte. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e ler comigo o livro de João 8, verso 31 até o verso 36. Vejamos o que diz aqui a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 31. Diz assim: Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Vejam que coisa interessante, né? Jesus está dizendo que quando nós conhecemos a verdade, quando conhecemos a palavra de Deus e nos tornamos obedientes à palavra de Deus, nós somos libertos da escravidão do pecado. Assim como Deus libertou o povo dele, de Israel, lá da escravidão do Egito, ele também, na pessoa de Jesus, nos liberta da escravidão do pecado quando nós o aceitamos como Salvador, seguimos as verdades que ele nos ensina. Com certeza você fica livre daquilo que é mal, dos vícios, qualquer que seja esse tipo de vício, você fica liberto do pecado que tanto te condena, que tanto te acusa no dia a dia. Paulo, como os demais apóstolos, eles priorizaram essa questão de você entregar a vida para Jesus e se tornar livre da escravidão do pecado. Vejam que Pedro ele foi convidado, né, ele foi colocado por Deus para pregar aos judeus e Paulo aos não-judeus, os gentios. E nós temos através dessas duas experiências aqui, de Paulo e de Pedro, que a mensagem de Deus tem que ser pregada a diferentes pessoas. Não importa qual seja a pessoa, nós devemos usar unidade na diversidade. Isto tem que funcionar também dentro da igreja. Pessoas diferentes alcançadas, sendo alcançadas por mensagens diferentes que no fim leva para Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador da humanidade. O Evangelho é um só, mas as maneiras de pregar são diferentes, o que promove a diversidade na igreja. Queridos, os apóstolos reconheceram que Deus havia chamado Paulo, como eu já falei para vocês, para pregar aos gentios e Pedro aos judeus. Isto nós temos visto, né, que em ambos os casos
eles estavam como enviados de Deus para evangelização de pessoas, para entregarem o coração a Jesus. Eles precisavam e desejavam alcançar pessoas aos pés de Jesus. Então é importante reconhecermos de que diversas fórmulas nós podemos usar para alcançar pessoas de diferentes lugares, pessoas de diferentes culturas, com diferentes formações, diferentes famílias. Nós podemos alcançá-las, porque Deus nos usa poderosamente. Não importa qual seja a conjuntura social, cultural da pessoa, nós alcançaremos elas, porque Deus nos usa através do Deus Espírito Santo, nos ilumina e nós conseguimos explicar a elas os conceitos de Deus. E isso é algo maravilhoso. É justamente essa unidade que é a base da unidade cristã. E precisamos usá-la para o crescimento da pregação do Evangelho aqui nesta terra. O livro de Romanos, capítulo 6, versos 6 e 7, fala sobre isso, da unidade, sobre a libertação da escravidão do pecado. 1 Coríntios 15, 55 fala sobre a liberdade do poder da morte. E Romanos 6 fala sobre a liberdade da condenação da lei, do pecado. E você e eu precisamos ler a Bíblia para entendermos a unidade na diversidade, vai nos trazer muito fortalecimento espiritual. Você aceita isso para a sua vida? Que bom, querido, que você aceita. Se entregue a Jesus. Procure estar na igreja, todos os cultos, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. É isso mesmo, aquela que estiver mais perto de você. Cultos às quartas-feiras às 20 horas, sábados pela manhã às 9 horas e domingo às 19 horas. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por mais um ensino. Continue nos fortalecendo e nos guiando. Transforme a nossa vida, Senhor. Nos ajude a sermos instrumentos poderosos, mesmo na diversidade. Que possamos ser unidos com o mesmo propósito, com a mesma finalidade de levarmos pessoas aos pés de Jesus. Nos liberte, ó Deus, da escravidão do pecado. Que a nossa vida seja de entrega total. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço